Tudo bem com vocês? Então, vamos para mais uma matéria que eu espero que seja a última, né? Todos esperam também. Bom, gente, aqui é um resumo sobre a estrutura da matéria, só para vocês fixarem esse conteúdo mesmo e acabar de vez com ele, tá? Olha só, já falei para vocês, todas as partículas são formadas por átomos, que são formados por núcleo, eletrosfera, que são essas voltinhas que tem aqui no átomo, e que tem prótons, nêutrons e elétrons. Isso daqui é a base do sentido de tudo, é a base do sentido de todo constituinte de uma matéria, é a base para vocês saberem e para fazer a construção das ligações químicas e compostos químicos. O átomo, por sua vez, ele possui componentes que são chamados de elementos químicos. Por exemplo, a água, ela tem dois tipos de elemento, o H2O. Ela tem um elemento do hidrogênio e do oxigênio. Então, ela tem dois hidrogênio e um oxigênio. Isso faz com que elas se unam e formam uma molécula, que é essa molécula da água. Tá? Por isso, o H2O. Então, ela tem duas de hidrogênio e uma de oxigênio. Por isso, então, a matéria ela possui algumas características chamadas de propriedade. Algumas dessas propriedades, elas são específicas e são divididas em propriedades de extensão, por exemplo. Denomina-se extensão a propriedade de matéria que tem como ocupar um lugar no espaço. Quer dizer, que tudo quanto é componente que exista na matéria, ela vai ocupar um determinado espaço. Por exemplo, uma unidade padrão de volume é 1 metro cúbico. Quer dizer que duas componentes extremamente grandes não vão ocupar o mesmo espaço, né? Como pode ver aí na imagem. E também outra estrutura super importante é a massa. Então, quanto maior a quantidade de matéria formar um corpo, maior ela tem de massa, né? Sendo assim que essa massa ela vai ser igual e relativamente totalmente igual, tanto na Terra como na Lua, por exemplo. Então, aí a tirinha do Garfield, ele tá dizendo que ele tá muito gordo. Aí ele finge que não tá ouvindo. Ele quer que você não tá ouvindo, que você tem que perder peso. Ele, eu vou ali pro outro planeta onde a gravidade costuma ser menor. Então, quer dizer que mesmo quanto menos gravidade eu tiver, maior vai ser a minha concentração de matéria. E faz com que a massa seja pequena. Por isso que ele está dizendo que vai para outro local, porque lá ele não vai ser considerado gordo. A matéria, então, ela pode ser classificada em substância pura ou mistura. As substâncias puras, elas são classificadas em substâncias simples. Já as misturas, elas não são simples, elas são compostas. Tá? As substâncias puras, elas são classificadas em simples e compostas. As substâncias compostas são constituídas por elementos químicos diferentes. Por exemplo, água, metano e amônia, né? São componentes iguais, mas são componentes diferentes que estão dentro de um composto. Ou substâncias simples que apresentam um único elemento químico, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, que são substâncias mais simples, tá? Olha só, aí temos os estados físicos da matéria, que você já sabe, sólido, líquido, gasoso, e tem as transformações, as mudanças desses estados que alteram também nos processos químicos dessa composição da matéria. A vaporização, ela interfere demais nesses estados, porque ela pode apresentar 3 elementos super importantes de componentes químicos da matéria, que é ebulição e calefação, tá? Os números atômicos, eles podem variar de acordo com os elementos químicos, por exemplo, ouro, prata, cobre, alumínio, bronze. Então, eles variam de acordo com a sua classificação da massa, aquela que eu falei para vocês, e quanto à classificação dos seus componentes químicos. O número atômico, ele é sempre identificado pela letra Z, tá? Então, Z é igual a P, porque é a quantidade, o número atômico é a quantidade exata de prótons que está existente naquele componente. Aquele próton lá do átomo que fica girando, sim, é aquele mesmo. Assim como o número atômico, ele classifica em elétrons. Então, esses elétrons aqui, eu já chamo eles de E.
Então, a quantidade desse E é a quantidade do elétrons que está existente no número atômico. Então, isso faz com que a massa ela seja Z mais o N, que seria o número de nêutrons, tá, existente nesse componente. Então, Z, né, fazendo então uma relação desses dois, Z é igual a A menos N e N é igual a A menos Z. Isso faz surgir, então, os nossos elementos químicos e as suas classificações, que tem lá naquela tabela periódica que eu mostrei para vocês na aula passada. Tá? Então, conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico, os elementos que são representados por símbolos que podem ser constituídos por duas letras. Quando o símbolo de elemento é constituído por uma única letra, ele deve ser minúsculo. Tá aqui o resto dos elementos químicos, cada um bonitinho. E também existem alguns que não batem. Por exemplo, eu vou falar ouro. O ouro é U. Por quê? Porque ele está em um elemento químico do latim. Fazendo assim, então, é comum usar que, principalmente na tabela periódica, que os elementos químicos eles podem ficar de um lado superior e o outro, o número de massa, ele vai ficar no lado inferior. Tá? Então, indica, por exemplo, aí que o mercúrio, ele possui uma massa de 201 e um número atômico de 8. Então, ele vai possuir 8 prótons e 8 elétrons e 121 nêutrons. Tá? Esses dois vídeos aqui são dois vídeos muito interessantes que podem ajudar vocês a estudarem, tá? Vou mostrar aqui para vocês. E vão ajudar também a exemplificar essa aula aqui, anúncio, tá? Sobre a conclusão geral desses processos de elementos químicos e como que eles constituem basicamente a matéria, assim, no geral. Fala um pouco da história aqui, né, de Dalton, dos elementos químicos, e também da constituição geral de matéria, estado sólido, líquido, né, componentes que ajudam a classificação da matéria no geral, substâncias simples, como disse para vocês, substâncias compostas, tipos de substâncias, tá? Então, isso daqui, gente, basicamente um resumo sobre a composição geral da matéria. Então, fazendo com que vocês entendam melhor o que é um componente químico, é um componente de classificação de misturas,